como um discípulo. Amados, então, estamos aqui nessa campanha de 40 dias de milagres com Jesus. E hoje é a quarta ministração de 7, 4 de 7, que vamos ter aqui acerca de milagres sobrenaturais com o Senhor. E o nosso tema de hoje é Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Meu Deus, palavra muito poderosa, né? Eu confesso aos irmãos que não podia ser diferente. Essa semana foi uma semana de muita luta espiritual. Para mim, para minha casa, para aqueles que intercedem por mim, estão batalhando comigo em oração, que assim como o Senhor me confiou o ministério da palavra, confia o ministério da palavra sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a minha família. Não foi uma semana fácil, mas em todas as coisas o Senhor se fez presente. E louvado seja Ele, porque hoje estou aqui para a glória dEle. Amém? Então, sem mais delongas, meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 8. Lucas 8. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Navegaram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas em sepulcros ou cemitério. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Verso 30. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus lhes deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos ou Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo assim: Você volte agora para sua casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, então aqui Jesus chegando ali na região de Gadara,
lugar dos Gadarenos, né, a região dos Gerazenos, de Genezaré. Quando Jesus sai do barco e coloca o pé para fora do barco, os demônios daquele homem, que eram muitos, como ele mesmo disse, era legião, eles já vieram ao encontro de Jesus implorando e suplicando: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, imploramos que o Senhor não nos mande para o abismo. Por quê? Porque quando Jesus chega a um ambiente, quando Jesus chega a um lugar, quando Jesus está diante de alguém ou de alguma situação na qual o demônio se apoderou, as trevas estremecem, as trevas precisam ir embora, porque a presença de Jesus, ela dissipa todas as trevas, amém? Glória a Deus. Mas nós vamos aprender coisas muito preciosas essa noite com Jesus. Esse texto é extenso, eu li de uma forma mais pausada, mais calma, para que vocês possam compreender cada versículo aqui, cada coisa que o Senhor quer nos ensinar essa noite, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ensinamento de Jesus que nós temos aqui: se eu e você desejamos viver verdadeiramente a liberdade com Jesus, nós precisamos entender que existe incompatibilidade das trevas com a luz. Onde as trevas habitam, quando a luz chega, essas trevas são dissipadas, precisam ser dissipadas. E Jesus, ele demonstra isso aqui de uma maneira muito clara. No ato dele simplesmente colocar o pé para fora do barco, os demônios já reconhecem quem é ele, o Filho do Deus Altíssimo, e se rendem. E imploram que ele não os mande ainda para o abismo, porque nós sabemos que o Senhor vai mandar toda a casta de demônios para o abismo. Então, o que nós aprendemos com Jesus? Hoje, eu e vocês, cada um de nós carregamos a presença de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Então, quando eu e você chegamos a um lugar ou diante de alguém que está sob influência ou possesso de demônios, ou um lugar onde um inimigo detém aquele lugar cativo sob o seu domínio, quando eu e você chegamos, as trevas precisam ser dissipadas, porque eu e você já fomos libertos pelo poder do nome de Jesus, amém? Você crê que você é liberto? Amém? Nós somos libertos. Então essa libertação de Jesus, ela vem habitar em nós. Primeiro, nós fomos libertos pelo poder do nome de Jesus. Essa libertação já aconteceu para mim e para você, aleluia. Então, porque nós somos libertos, onde vamos, nós carregamos a liberdade de Cristo. Nós somos livres no Senhor, e nós precisamos viver essa vida livre que o Senhor quer nos proporcionar. Mas onde formos, onde andarmos, as trevas precisam reconhecer que Cristo habita em nós. Sabe que às vezes, e a palavra diz que não pode haver comunhão, não há como misturar trevas e luz. Então sempre vai haver incompatibilidade. Sabe que às vezes nós não cabemos em certos lugares? Sabe que às vezes não dá mais para termos certas amizades? Sabe que em alguns contextos, em meio à sociedade, eu e você não podemos mais fazer parte? Sabe por quê? Porque as pessoas não nos querem lá. Sabe por que eles não nos desejam ali? Porque eles reconhecem que o que eu e você carregamos é a presença de Jesus. Então, onde habita trevas, não habita luz. Mas eu e você precisamos ir a esses lugares. Precisamos estar com pessoas, para que possamos levar a liberdade, a libertação
ser luz, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então o Senhor está nos chamando essa noite para sermos luz em meio às trevas. Eu e você somos luz do Senhor. Jesus era a luz do mundo, e hoje eu e você somos luz do mundo, sal da terra. Precisamos, quando eu e você falarmos com alguém de Jesus, sabe, não sei se você já viveu isso, eu vivo isso constantemente. Algumas pessoas, onde habitam nelas as trevas, quando nós começamos a falar da palavra de Jesus, sabe o que acontece? Literalmente, elas têm sede. Elas começam a falar, eu estou com sede. Sabe por quê? Porque a água que jorra de nós está inundando essas pessoas. E elas estão sedentas por essa água. A água de vidas eternas que eu e você carregamos. Então nós não podemos fugir dessas pessoas, desses lugares, dessa sociedade que infelizmente a Bíblia nos diz que jaz no maligno. Mas o Senhor nos colocou em meio a isso para sermos sal e luz. Você é luz, eu sou luz, nós somos luz. A luz precisa dissipar toda treva. Então onde nós chegarmos, a presença de Jesus está conosco. Onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Glória a Deus. Mais algo, ainda além, que aprendemos com Jesus. O Senhor nos deu autoridade, amém? O Senhor já nos autorizou. Sabe que o que eu e você ligarmos aqui na terra, está sendo ligado lá no céu, amém? Olha só o que nos diz Lucas, um pouco mais à frente, capítulo 9, versos 1 e 2. Reunindo os 12, no caso os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios, curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E hoje, Jesus está dando a mesma autoridade para mim e para você. Jesus está nos reunindo para declarar: sobre mim e você está toda a autoridade para expulsar os demônios, para curar enfermos, para levar o evangelho da graça e salvação a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Mais um ponto que aprendemos com Jesus: se eu e você desejamos viver uma vida livre com Jesus, nós não podemos nos isolar de pessoas que podem nos ajudar. Capítulo 8 de Lucas, verso 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Esse homem, esse endemoniado, que a Bíblia não fala o nome, mas era um homem que sofria terrivelmente. Imagine alguém possesso por uma casta de demônio, por uma legião. Esse pobre homem, ele andava nu, sem roupas. Aqui no Evangelho de Lucas não relata, mas em Mateus e também em Marcos, que fala também dessa mesma história, nós podemos ver ali que ele se cortava, ele se machucava, ele se autoflagelava. Era muito triste a vida desse homem. E ele não tinha amigos, não tinha família, provavelmente tinha, mas não convivia, porque ele era um louco, o louco do cemitério, que só vive no sepulcro. O diabo, ele sempre vai tentar isolar as pessoas. Sabe por que ele vai tentar fazer isso? Porque Satanás precisa de lugares solitários para ele ocupar, agir e fazer aquilo que ele veio fazer. E o que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. E é em lugares solitários, é em meio à solidão, querido. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor está te dizendo essa noite: não ande sozinho, não fique sozinho. É na solidão
que o inimigo vai conseguir colocar mentiras na sua mente. É na solidão que ele vai conseguir plantar em você espírito de desânimo. É na solidão que ele vai conseguir colocar em você medo. Esse homem morria de medo. Então não ande só. Você não pode, eu e você não podemos andar sozinhos. Nós precisamos andar com pessoas que carregam o mesmo propósito, que têm a mesma visão e a mesma direção, porque essas pessoas vão nos ajudar. Ninguém é liberto sozinho. Ninguém pode viver livre se anda sozinho. A solidão não é de Deus. Deus é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não fomos criados por Deus para viver sós. Deus ama a comunhão. Sabe por quê? A solidão prediz morte. O endemoniado andava em sepulcros, em cemitério, lugar de morte. A solidão leva eu e você a lugar de morte. Mas a comunhão, a comunidade, a unidade nos leva à vida, porque nós vivemos em lugar de vida. É na comunhão que a presença de Deus se manifesta e gera em nós vida, porque Deus habita na comunhão, Deus habita na unidade. Então nós não podemos nos isolar. Mas para além disso, nós também não podemos permitir que as pessoas andem sós. Eu tenho certeza que você sabe de alguém que está sofrendo terrivelmente. Nesse momento essa pessoa está sozinha. A dor que ela carrega é aquele sofrimento. E eu e você sabemos que isso é influência do inimigo na vida dessa pessoa. Essa pessoa está só. Essa pessoa, ela tem se isolado, ela não quer contato com ninguém, ela não quer conversar, ela não quer buscar ajuda. Tudo isso é influência do mal na vida dela. Mas eu e você não podemos permitir que as pessoas andem sós. Não permita. Se você sabe de alguém que anda sozinho, se aproxime. Se você sabe de alguém que é solitário, se aproxime dessa pessoa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar a direção. Se aproxime, procure conversar, procure ter contato. Solidão não é de Deus. Deus não habita na solidão. Ele habita em meio à comunhão. Amém? Então não se isole, querido, não se isole. Aleluia. Vamos aprendendo mais com o Senhor Jesus. Se eu e você desejamos viver uma vida livre, verdadeiramente, com Jesus, nós precisamos confiar e crer que a nossa transformação chegará. Para alguns, ela já chegou. Muitos de nós já fomos transformados, mas alguns de nós ainda precisa ser transformado por Jesus. Quantos aqui aguardam uma transformação real e verdadeira nas suas vidas? Quantos aqui aguardam ser transformados de glória em glória por Jesus? Mas sabe, queridos, é muito lindo a gente falar sobre transformação. Mas transformação gera em nós apreensão, receio, estranheza, porque transformação gera desconforto, é mudança. É tirar a gente de algo que a gente está acostumado. É tirar a gente de algo natural e normal. Olha só. Quando Jesus chegou naquele lugar, libertou aquele endemoniado. As pessoas daquele lugar estranharam e tiveram medo do que Jesus fez. Elas tiveram medo do poder sobrenatural de Jesus, que curou e libertou aquele homem. Sabe por quê? Sabe por que essas pessoas temeram? E muitas vezes eu e você também temos medo de transformação e mudanças. É porque muitas vezes nós estamos tão mal acostumados a viver em meio às trevas. Nós estamos tão mal acostumados a conviver com as trevas, que quando a libertação e o milagre sobrenatural de Jesus chega, a gente tem medo, a gente estranha.
E Deus está falando para mim e para você: não ande mal acostumado com as trevas, porque você não tem comunhão com elas. Na verdade, eu e você já deveríamos estar andando, era muito bem acostumado com a luz. O sobrenatural para nós, ele tem que ser algo constante, ele tem que ser algo normal, ele tem que ser algo de todo dia, de toda hora. O sobrenatural é nas mínimas coisas, como a irmã Marilene acabou de dar o testemunho aqui na palavra de oferta. É um saco de lixo, mas é o sobrenatural de Deus, porque Ele é Deus de detalhes, nas mínimas coisas Ele opera. E eu e você não podemos viver mal acostumado em meio às trevas precisam nos incomodar, nós não podemos ser coniventes, há uma incompatibilidade, não dá para conviver com as trevas e aceitar. Nós precisamos de transformação. Eu e você precisamos de transformação. O mundo precisa de transformação. Mas eles estão tão mal acostumados em meio às trevas, que quando a transformação de Jesus, o milagre sobrenatural, a libertação e a cura dele chegam, as pessoas têm medo. Sabe por que tem medo? Porque não estão acostumados a conviver em meio ao sobrenatural. Não estão acostumados a andar no sobrenatural. Não estão acostumados a andar sobre as águas. Não estão acostumados a impor as mãos e crer que alguém vai ser curado. Mas isso não é para mim e para você. Nós precisamos andar bem acostumados com a glória de Deus. Isso para nós tem que ser algo de todo dia, de toda hora. Olha o que diz a palavra. Lucas 8, 34 e 35. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem em quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Queridos, imagine agora eu e você, numa cidade pequena, igual São Sebastião do Oeste. De repente tem uma pessoa que eu e você conhecemos, que anda pelas ruas, sem roupa, seminu, se cortando, se machucando, gritando, e vive no cemitério. E aí a gente fica, pela rotina de dias, acostumado. Ah, é o doido do cemitério, é a doida do cemitério. Aí a gente acostuma com a presença das trevas. A gente não se incomoda mais com isso. Só que quando chega Jesus e a presença dele liberta, e quando a gente se depara, imagine você aí, com essa pessoa que antes era doida, maluca, se cortava, se machucava, muitas vezes tentou se matar. Eu sei que Deus está falando com você e te mostrando alguém nesse momento. Quando a gente vê essa pessoa transformada, vestida, calma, totalmente liberta, a gente estranha. Por que a gente estranha? Muitas vezes falta fé em mim e em você, para crer que o sobrenatural pode. Ele nos alcançou, eu e você éramos podres, eu e você éramos perdidos, eu e você éramos condenados ao inferno, mas a graça dele nos alcançou, e ele verdadeiramente nos transformou, e se não transformou, ele vai transformar, porque ele é fiel em tudo que ele faz, ele é fiel em tudo que ele promete, e ele nos promete que seremos transformados de glória em glória, até o dia de Cristo Jesus. Estamos aqui para isso. Então, queridos, por que a gente se espanta e tem medo do sobrenatural? O povo aqui de Gadara teve medo. Quando o pobre do doido do cemitério quebrava as correntes, ninguém era capaz de dominar, porque ele tinha uma força sobrenatural, no mau sentido, porque ele estava possesso de uma legião de demônios. Quando ele fazia essas coisas, já não espantava mais ninguém, todo mundo se acostumou com as trevas. E quando a luz chega e liberta esse homem,
das trevas, as pessoas estranham e têm medo. E ainda mais, os diabos imploraram a Jesus: por favor, Senhor, nos mande para aquela manada de porcos. Porcos que estavam pastando ali naquele lugar. Os porcos, a criação de porcos nesse lugar, era provavelmente a principal atividade econômica. O que sustentava essa região financeiramente. Muitos trabalhavam com porcos, cuidando de porcos. Mas eu e você sabemos que no Antigo Testamento o Senhor diz que nós não podíamos comer carne de porco, porque porco era um animal o quê? Era um animal o quê? Imundo. Mas essas pessoas estavam praticando essa atividade econômica. Esse era o sustento deles. Criação de porcos. Quando Jesus ordena que os diabos vá para aquela manada de porcos, o que os porcos fazem? Se precipitam no abismo e se jogam, se lançam e morrem afogados no lago. E Jesus aqui estava quebrando na vida desse povo uma incredulidade e uma falsa segurança, porque eles estavam seguros naquilo que os porcos podiam dar, no sustento que eles tiravam da criação de porcos. E Jesus estava dizendo para eles de uma forma espiritual: eu cheguei, quem sustenta vocês sou eu. Eu expulso, eu destruo e acabo com esses porcos. Vocês não dependem de porcos. Como pode pessoas se acostumarem a ser sustentados por porcos? Queridos, eu não estou criticando ninguém que cria porcos, não é isso. Hoje nós vivemos na graça, amém? Não é nada disso. É que nessa cultura, antigamente, nesse contexto judaico, não era algo que agradava a Deus, porque Deus já havia falado no Antigo Testamento que não comessem a carne de porco. E esse povo estava vivendo da criação de porcos. É como se fosse uma grande empresa em uma pequena cidade que gera empregos, gera e também movimenta a economia da cidade através da criação de porcos. Imagine vocês. Então Jesus chega, manda os demônios para os porcos e os porcos se atiram no abismo e morrem todos. Então a questão econômica, o sustento dessa cidade se precipitou no lago. Então, por necessidade financeira, essas pessoas tiveram medo. Medo. Porque elas não tinham fé. Elas não estavam acostumadas a ser sustentadas pela glória de Deus. Então elas pedem a Jesus que saiam da cidade. Imagine vocês. Jesus foi rejeitado nessa região, porque ele literalmente destruiu aquilo que sustentava esse povo e essa região. O sustento financeiro. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu sou a luz do mundo. Cheguei e vocês não dependem de porcos para sobreviver. Vocês só precisam ter fé em mim. E eu vou dar a vocês a direção que vocês precisam para se sustentar. Eu vou sustentar vocês naquilo que vocês necessitarem. Porque eu não deixo nenhum dos meus passar necessidade. Amém? Glória a Deus. Que eu e você não sejamos como esse povo da região de Gadara, que preferia ter o sustento, ainda que desagradasse a Deus. Práticas que desagradam a Deus, negócios que desagradam a Deus, alianças de negócios que desagradam a Deus. Nós não precisamos, queridos, disso. Nós já temos autoridade do Senhor e nós não precisamos fazer aliança com o imundo. Jesus abomina o imundo e nós precisamos sentir a abominação daquilo que Jesus abomina também. Não tenha alianças com o que é imundo, com o que não pertence a Deus. Ainda que isso te custe algo, não continue nessa aliança que desagrada a Deus.
queira viver o sobrenatural, porque Ele chegou na minha e na sua vida, e grandes coisas Ele está fazendo, e o nosso milagre vai chegar. Se não chegou, ainda vai chegar. Então o Senhor está nos chamando a viver uma vida de transformação. Quantos creem na transformação? Quantos creem na transformação da sua família, da sua casa? Quantos creem na transformação da sua cidade, da sua rua, do seu bairro, dos seus vizinhos? É isso que o Senhor quer gerar em nós. Desejo, anseio por ser transformados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ainda mais, se eu e você queremos viver uma vida verdadeiramente livres com Jesus, nós precisamos compartilhar os milagres de Jesus. Lucas 8:36. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Mesmo não concordando com o que Jesus fez, mesmo sentindo medo e não entendendo a libertação e cura sobrenatural que Jesus estava fazendo, eles foram correndo contar para o resto do povo da cidade o que Jesus tinha feito. Olha só, mesmo quem não crê, quem não tem fé, diante do milagre sobrenatural, ele testemunha, ele fala, ele relata. Vocês lembram nos evangelhos, quando Jesus curava alguém, Jesus sempre falava, não conte a ninguém, não fale para ninguém. A instrução que ele dava é assim, vá até o templo e dê a oferta que for necessária pela sua cura, né? Chame o sacerdote, mas ele pedia que as pessoas não falassem, não contassem, não tornasse público aquilo que ele fez. E eles obedeciam a Jesus? Não. Quem era curado por Jesus saía contando o que Jesus fez. Sabe por quê? Como eu e você fazemos e devemos fazer. Porque quando o milagre sobrenatural de Jesus chega para mim e para você, é impossível conter. A gente não consegue conter. A gente fala, a gente transborda, a gente precisa contar. A gente precisa compartilhar o que Jesus tem feito na minha e na sua vida. Nós precisamos verdadeiramente testemunhar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Eu sei que muito o Senhor tem feito por cada um de nós. Mas será que nós temos contado? Será que nós temos falado? Será que nós temos vindo aqui, pedido ao pastor uma oportunidade para contar um testemunho? Estamos vivendo um período tremendo, sobrenatural, de 40 dias de milagres com Jesus. E nós já temos testemunhos de coisas que Jesus tem feito. Mas isso não é só para nós aqui não, queridos. Nós não podemos manter isso só entre nós aqui não. Na nossa família, na nossa igreja. A gente precisa contar lá fora. Se possível pegar um megafone e sair por aí. Ei, Jesus transformou a minha vida. Eu era perdida. Eu era possesso, eu era assim. E hoje Ele me fez assim. Jesus me transformou. Jesus me curou, Ele me libertou. Nós precisamos contar. Não sei se vocês conhecem aquele louvor que fala: eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. Deus restaurou a minha e a sua vida. Ele te deu uma voz para essa geração. Testemunhe, fale, não se envergonhe do Evangelho, como escreveu Paulo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu e você não sabemos quem é que vai crer, sabemos? Nós não temos poder para isso, mas nós precisamos ter fé e crer que o Evangelho vai alcançar vidas, como tem nos alcançado, como tem nos transformado. Eu e você precisamos contar os milagres de Jesus, falar das maravilhas do reino. Aleluia, glória a Deus. Mais ainda, se eu e você desejamos viver uma vida livre, liberta totalmente com Jesus, nós precisamos levar a libertação para nossa casa, para o nosso trabalho,
para a nossa família, para onde a gente está. Lucas 8, 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Queridos, esse homem agora livre, agora liberto, agora salvo, ele queria acompanhar Jesus com os discípulos, ele queria seguir Jesus ali. Mas Jesus falou para ele assim: volta para sua casa, meu filho, volta para a sua cidade, volta para o seu povo, volta para os seus, que vão ver você liberto, transformado, e fala para eles o que Deus fez por você, conta para eles o que Deus tem feito por você. Sabe, aqui não diz, a palavra não fala, mas nós podemos imaginar esse homem, talvez ele estava há muito tempo afastado da sua família, da sua casa, dos seus amigos, dos conhecidos, porque ele se isolava, porque o inimigo permitia que ele se isolasse, ficasse só, andasse sozinho. Mas quando Jesus fala para ele: volta e fala o que Deus fez para você, Jesus está inaugurando um novo tempo na vida desse homem. E Jesus está dizendo para mim e para você também essa noite assim: ei, volta àquele lugar. Sabe aquele lugar onde você foi envergonhado? Sabe aquele lugar onde você aprontou todas? Sabe aquele lugar onde você viveu perdido? Sabe aquele lugar onde você aprontou tudo de errado? Volta lá, é lá que você vai. Em meio aos seus parentes, aqueles que conhecem você o antes, aqueles que te conheceram quando você ainda não era de Jesus. Vai lá, é lá que Jesus quer que eu e você vamos, e testemunha o que Deus fez na sua vida. Seja um testemunho vivo, fale o que Jesus fez na sua vida. As pessoas precisam ver em nós a mudança, a transformação, a glória, o milagre e o poder de Deus agindo em nós. Mas isso só vai acontecer se a gente for até essas pessoas. Isso só vai acontecer se eu e você andarmos em direção a esses lugares que antes eram lugares onde nós habitávamos em trevas, porque antes eu e você estávamos em trevas, mas fomos libertos. E se fomos libertos, precisamos levar libertação aos nossos. Precisamos levar a salvação aos nossos. Quanto nós temos pregado para os nossos parentes? Quanto nós temos divulgado o evangelho para os nossos parentes? Sabe, não, vai muito além de convidar um parente para vir no culto, um culto especial, um momento de oração, vai muito além disso. É ser, é carregar, é ser luz no meio das trevas, é carregar Jesus por onde nós andarmos, é levar Jesus em todo o tempo, porque Ele habita em nós, não tem como a gente se separar, não tem como a gente sair disso. O Espírito Santo veio fazer morada em mim e em você, e hoje Ele habita em nós. Então não tem como, a não ser que a gente negue o Espírito Santo. É o único jeito de perder isso. Mas o Senhor deseja que eu e você possamos viver plenos e plenamente levar a plenitude da vida dEle para as pessoas. O Senhor está nos chamando para ser luz em meio às trevas. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, verso 36. João 8:36. Jesus falando. Jesus, são as palavras da boca de Jesus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, ou verdadeiramente serão livres.
Quem é o Senhor da sua vida? Quem foi que te livrou das garras do inferno? Quem foi que libertou a mim e a você? Jesus de Nazaré. Porque somente Ele pode dar a verdadeira liberdade. Mas isso já havia sido profetizado. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim e sobre ti. Porque o Senhor ungiu-me e ungiu-te para levar boas notícias aos pobres. E enviou a mim e a você para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amados, tem tanta gente lá fora cativa, tem tanta gente presa. Oh, mas eu vou além disso. Tem tanta gente no meio da igreja que ainda está tão preso em suas próprias convicções, em suas próprias crenças, nos achismos. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha crença, é a palavra, é a revelação plena da palavra de Deus. Tem tanta gente no meio da igreja que ainda tem alguma área da sua vida que não obteve totalmente, plenamente a libertação. Tem tantos de nós que ainda necessitamos da graça plena do Senhor para nos libertar de algo. E o Senhor essa noite Ele quer, de uma maneira completa, libertar a mim e a você, para que, sendo nós livres, libertos pelo Filho, verdadeiramente nós possamos levar a libertação aos cativos, aos prisioneiros. Ou existe um clamor lá fora, no mundo existe um clamor por libertação. Almas estão clamando, almas estão indo para o inferno, pessoas prisioneiras. Satanás tem detido com amarras, com correntes espirituais a vida de muita gente. E o Senhor está nos levantando para levar liberdade aos prisioneiros, para libertar os cativos, para levar a libertação. Talvez você esteja aqui agora, ouvindo essa ministração, você que está em casa também, e pensando: essa área de libertação é muito perigosa, isso é uma coisa muito séria. Mexer com o demônio, se envolver no meio disso, não é para qualquer pessoa. O Senhor Jesus diz na palavra que algumas castas é só com jejum e oração. Espera aí, nós estamos vivendo um tempo de quê mesmo? Jejum e oração. Jejum e oração. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você: a autoridade dos céus está sobre a minha e a sua vida. Os céus estão abertos sobre nós. O céu já nos autorizou. Tudo que é ligado aqui na terra já está ligado no céu. Eu e você temos a autoridade dos céus para libertar os cativos, para promover a libertação. Eu não sei você, mas eu desejo muito viver uma vida livre, plena no Senhor. E esse é o desejo dele para nós. Jesus deseja que, além de sermos livres e libertos, nós possamos oferecer a esse mundo perdido, a esse mundo condenado, a esse mundo que habita em trevas, que nós possamos levar a luz, que nós possamos levar a libertação. Jesus deseja que nós possamos levar essa liberdade, através da palavra, que é a verdadeira verdade. Através da essência do Espírito Santo nas nossas vidas, praticando as obras de amor, de compaixão. Nós não podemos ser conivente, ter comunhão ou ser compatíveis com as trevas. O povo da região de Gadara
Não se incomodava mais de ver aquele homem daquele jeito, sofrendo daquele jeito, endemoninhado. Olha o quanto que... Só de falar essa palavra, eu sei que muitos aqui têm até medo. Ei, todo espírito de medo seja lançado no abismo em nome de Jesus. Nós fomos revestidos de autoridade no nome do Senhor Jesus. Não é eu, não é você, não somos nós. É o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré que já nos autorizou. Nós temos liberdade. Você crê nisso essa noite? Queridos, nós vamos fazer alguns atos proféticos aqui. Primeiro deles, daqui a pouco os irmãos do louvor vão subir aqui e vão ministrar um louvor. Esse louvor não é um louvor qualquer. É um louvor no qual nós vamos declarar libertação. Nós vamos declarar que há poder no nome de Jesus. Nós vamos declarar que cadeias serão quebradas. Mas eu e você não vamos apenas cantar, não vamos apenas louvar. Nós vamos, com um ato profético de fé, nós vamos declarar cadeias quebradas essa noite. Pela fé, nós vamos tomar posse da autoridade que está sobre as nossas vidas. Pela fé, hoje eu e você vamos sair daqui aptos, capacitados, autorizados pelo céu a levar a liberdade, a libertação a partir de hoje, eu e você, diante de uma situação na qual nós sabemos que o demônio, que as trevas dominam, nós não vamos ter medo. Nós não vamos dizer, isso não é para mim, eu não faço parte do ministério de libertação. Ei, eu e você somos soldados de Cristo. Eu e você fomos levantados para uma batalha. Nós somos um exército. E o exército de Cristo não recua. O exército de Cristo não teme, não tem medo, porque ele tem à frente o seu general. Os exércitos do mundo, o general fica para trás. Os reis do mundo ficam lá atrás, sendo protegidos pelos seus soldados. Jesus não, ele vai à frente. E se o nosso general está na frente, eu e você não precisamos temer. Eu e você não precisamos ter medo. Então, esse primeiro ato profético, nós vamos, na primeira parte que esse louvor for ministrado, nós vamos tomar posse da autoridade que está sobre as nossas vidas. Da autoridade, do poder sobrenatural de Jesus, para a libertação dos cativos, aqui e lá fora. Depois, estou dando as instruções para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui. Queridos, essa direção não é minha, é do Espírito Santo. Depois da primeira parte desse louvor, os irmãos vão continuar louvando esse mesmo louvor. E Deus vai trazer à sua mente nome de pessoas. Pessoas que estão cativas pelas trevas. Pessoas que Satanás está detendo em correntes e cadeias espirituais. Pessoas nas quais não só um, mas 7 demônios habitam. Pessoas nas quais legiões malignas têm destruído a vida dessas pessoas. O Senhor, o Espírito Santo que habita em mim e em ti, Ele vai trazer à sua mente o nome dessas pessoas. Então, na segunda parte desse louvor, usando a autoridade que está sobre mim e sobre você, nós vamos declarar o nome dessas pessoas. Você vai declarar assim, o nome, e vai dizer assim: seja liberto em nome de Jesus onde você está. Você vai declarar nomes aqui. Seja ousado, seja corajoso. Não tema, não tenha medo. Irmã, eu tenho medo de mexida com o sobrenatural, eu tenho medo de mexida com libertação. Porque a retaliação se levanta contra aqueles que fazem parte do ministério de libertação. Eu não posso mentir ou enganar vocês. Nós não podemos mentir. Apesar de que o espírito da mentira, ele tem tentado colocar mentiras na minha e na sua mente. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos numa guerra.
E quanto mais cedo, queridos, quanto mais cedo eu e você tomarmos consciência de que nós estamos vivendo em uma guerra espiritual, mais fácil vai ser. Aceita essa verdade e se coloque disposto e disponível para ser usado por Deus. 8 bilhões, mais ou menos, sei lá, de pessoas no mundo. Jesus escolheu a mim e a você. Não importa o que eu vou fazer nessa vida, o que você vai ser, o que eu vou ser. Não importa quem eu vou ser, quem você vai ser. Porque, ao final de tudo, nós sabemos que todos nós vamos morrer, perecer. Não importa a pessoa mais famosa dessa terra. Sem Jesus, ela não tem vida eterna. Sem Jesus, ela não tem salvação. Mas Jesus decidiu escolher a mim e a você para um plano muito maior do que esse aqui. Para algo muito maior, para algo muito mais poderoso. Ei, sobre mim e sobre você está a autoridade de Jesus para libertar a vida de pessoas que há décadas estão presas e cativas, prisioneiras, pelo engano, pela mentira, pelo medo, pelo desânimo, pela tristeza. O Senhor está nos comissionando essa noite para verdadeiramente levar liberdade aos cativos. O Senhor está chamando a mim e a você para tomar uma posição em meio a uma guerra que já está acontecendo. E nós vamos começar a fazer esse momento aqui. E logo após esse momento, primeiro, nós vamos tomar posse dessa autoridade que está sobre as nossas vidas. Segundo, nós vamos declarar nomes aqui. Sabe aquela expressão, dê nome aos bois? Dê nome às pessoas necessitadas. Você sabe, Deus vai trazer a sua mente. Você conhece pessoas que estão nas garras de Satanás. Você vai começar a declarar. Você vai usar a autoridade que está sobre a sua vida essa noite para declarar libertação na vida dessas pessoas. E depois, nós vamos tomar posse da minha e da sua libertação. Se há alguma área nas nossas vidas que nós ainda não permitimos que o Senhor cavaque mais fundo, sabe? Ele precisa cavar mais profundo na minha e na sua alma. Só que nós estamos colocando umas barreiras. E nós não estamos permitindo, em algumas áreas das nossas vidas, que a libertação plena aconteça, para viver a vida livre que Jesus quer. Querido, não tenha medo, não tenha vergonha. Você está diante do seu Pai. Ele te ama, Ele me ama. Ele nos amou primeiro, antes de nós nascermos. Ele já tinha pensado em nós. Ele já tinha planejado a minha e a sua vida. Toma posse desse amor. Toma posse desse amor. E apresente ao Senhor essa área da sua vida. Seja sincero hoje diante de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca e da minha boca: Senhor, liberta a minha vida nessa área. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser livre. Eu preciso ser transformado. Oh Cristo, luz do mundo, luz que habita em mim, transforma o meu viver. Que eu saia daqui hoje uma nova criatura, verdadeiramente uma nova criatura, e que eu possa levar salvação, cura, transformação, liberdade aos prisioneiros e aos cativos. A prisão espiritual, queridos, ela é muito pior do que a prisão natural e a prisão física. Porque na prisão física, natural, os prisioneiros de uma cadeia têm um prazo determinado para cumprir a sua pena. Quem está cativo nas garras de Satanás só pode ser liberto pela presença de Jesus. Então não há um prazo determinado, talvez até houve, até hoje, mas a partir de hoje,
Os céus estão dizendo: acabou, encerrou. A pena já foi cumprida, o preço já foi pago. Você não precisa mais ser prisioneiro. Acabou, o Senhor encerrou. Talvez um ciclo de prisão, de cadeias. Talvez um ciclo de opressão na minha e na sua vida. O Senhor quer inaugurar hoje liberdade. Liberdade. Sejam livres e leve libertação aos cativos. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui transformado hoje. Permita que a transformação de Jesus e a luz de Jesus brilhe em mim, em ti e através de nós. Sejamos luz em meio às trevas. Brilhe a luz do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Por onde você andar, que você brilhe, que você brilhe, que você brilhe. Que brilhe a tua luz. Pessoas vão dizer: meu Deus, era assim, agora está assado. Meu Deus. No início muitos nem acreditam, né? Não acredito. Essa pessoa, mas era perdido, não valia nada. Como que hoje está na igreja, pregando a palavra, está no ministério de louvor? Que unção é essa? Como é que pode? E eu e você precisamos dizer: não sou eu, é Jesus que transformou a minha vida. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Ele pode. E Ele quer fazer. Ele quer fazer. Então que nós não coloquemos travas ou dificuldades naquilo que Jesus quer fazer. Porque o que Ele quer fazer é sobrenatural. Não tenha medo do sobrenatural. Não tenha medo do sobrenatural. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo do que Ele pode fazer. Tudo que Jesus faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. Não tenha medo. Seja ousado. Queira viver e andar no sobrenatural. Amém? Aleluia. Se coloque de pé. Estenda suas mãos. Oh, aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Paizinho amado, Deus querido, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Nós clamamos por Tua autoridade vinda do alto dos céus, sobre a Tua igreja, sobre Teus filhos e filhas amados. Essa noite, toda a autoridade dos céus está sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre as nossas cabeças autoridade, unção de ousadia, unção de coragem, unção nova, novo óleo. Em nome de Jesus, autoridade agora sobre cada uma dessas mãos estendidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.